Deixa eu Roberto, daí anda do lado lá. Fala que vai ser maior, não? Ainda maior, não pode falar professor, depois que o vídeo deve as considerações finais do advogado, demora muito tempo para ter o contexto. Depende da causa, depende da justiça. Depende da pauta. É uma ação dos danos morais. Porque, na verdade, a Ana Morada tem uma ação contra a natura. Daí ele tem que fazer as considerações finais para a advogada dela e para a natura. Deu 20 dias para ela. Porque vai assim, ó, cobraram os negócios no nome dela lá na natura, tá? E o nome dela foi o ela ótima, promoção. Aí uma tirana boa de cara ser contrário. Já na segunda terminou para fazer aquela perícia, sabe? Tem que assinar diversas vezes lá. Aí foi feito. Aí teve uma audiência para fazer uma coisa. Porque ele ainda pode julgar com a procedência ou não, né? Aí no seu caminho, podem assistir o favor de rapaziada, chega toda. Não dá nada, não. Nesse momento poderia ser eu, né? Não quero dizer nada. Não quero que eu tava mais. A causa da igreja. A causa da igreja, né? Qualquer obra que seja realizada para terminar um lado, antes deve ter um estudo de solo. Tem que fazer um estudo de solo para verificar se não pode ter reflexo solar. Se tiver qualquer reflexo solar,
a empresa, o dono do imóvel, quando está tudo feito, não, se o padre não deu certo com o pastor, fala qual é o dono da empresa. E é o... Está chegando 2 centímetros do custo para colocar uma máquina de 20 metros de altura, estou fazendo um buraco. Vai ter que falar que ele é responsável. Se eles não der certo, aí chama a polícia. Não é o seu patrimônio. Mas aí eu ficar feliz. Tá? Vamos lá. Nós estamos falando até a última aula sobre a resposta, certo? Só vou dar uma voltada, porque nós estamos sem esse quadro e fazer conversar algumas coisas. Nós estávamos falando na aula passada, nós conversamos um pouco sobre esse slide inteiro. Já falando sobre ninguém está privado de liberar esse sujeito dentro do processo legal, os investimentos do processo fiscal administrativo, pela atividade geral para segurar a contraditória para a defesa, com o mesmo em risco real e aí. Mas tem que ser isso aqui sem esse processo. Tá? Em qualquer processo que vocês vão se envolver, na verdade, eu até estava comentando aqui sobre, de repente, prazo do advogado se manifestar ou não, sempre, o juiz ou a entidade administrativa deve observar no processo esses dois princípios. Tá? Essa aqui é obrigatório. Se não observar o que pode correr, pode transformar um processo todo mundo. O que significa dizer isso daqui? Tá? O que for decidido no processo, se não serve o inciso 54 ou 55, esse processo não vai poder ser algum. Mas para isso vai ter que entrar uma medida que nós já vamos ver na sequência aqui, que é uma das sequências. Tá? São inadmissíveis o processo prova por meio ilícito. Já tinha colocado para vocês que se o processo é legal, seria inadmissível ou até inimaginável, de repente, você receber provas ilícitas. Jamais vai poder cumprir provas ilícitas. Que tipo de prova ilícita? Por exemplo, eu coloquei para vocês de gravações clandestinas, ou mesmo questões totalmente clandestinas, ilícitas, irregulares, tá certo? Você roubar a prova dos outros. Você produzir provas, por exemplo, existe uma situação de testemunha preparada. Não sei se do direito nós chamamos que as testemunhas são as prostitutas de todas as provas. Porque a testemunha ela pode ver uma versão que entende ela. Né? Pode ser que ela não viu o fato. Mas Deus você passa por a cabeça dela, seus princípios morais, seu juízo moral, ela pode falar uma história totalmente diferente do seu comando. Por exemplo, vamos dizer assim, um teste que a gente faz normalmente é o seguinte: você está andando na rua, tranquilo, sozinho, de repente você olha uma outra rua, um corpo no chão e uma pessoa com uma faca na mão. A pessoa está em cima desse corpo, tá? E a mão está na parte que está fincada nessa pessoa. Ela está matando essa pessoa? Não. Ela tira numa faca. Pois é. Normalmente a gente olha e vê uma pessoa matando, né? Mas ela pode ser que ela está tentando salvar essa pessoa. É era um pequeno, mas muito bom, né? O cara era pequenininho pra caramba, né? E infelizmente o cara teve um infarto. Porque lá é um caso, né? Ele pegou a menina e o cara estava chegando. Minha carreira mesmo? Enfim. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas provas, simplesmente testemunho. Então, geralmente eu coloco para o seguinte: tem um acidente de trânsito, se envolver num cruzamento com um sinaleiro, tenha certeza que tem alguma testemunha. Porque o sinaleiro ele não para no momento. E ele pode estar, imaginar, e daí? Quem é a prova? Quem é que esse violento bateu? Quem é que passou o sinal vermelho? Ninguém tira a fotografia na hora. Então tem que ter só testemunho para demonstrar que você passou o sinal verde. Correto? Porque senão você vai dançar. Vai dançar que a pessoa vai preparar a testemunha dela, vai provar mais B, senão porque você que passou o sinal vermelho. E aí, você tem que pagar. Tá?
Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E é o que eu coloquei para vocês. Trânsito em julgado é extremamente importante, porque dessa sentença não cabe na execução disso. Tá? Então é uma sentença que diz que você foi responsável por aquele crime e que você vai responder por aquele crime. Só que ela não tem essa, por exemplo, nela ainda cabe recurso. Você não pode ser considerado culpado ainda. Porque você só vai ser considerado culpado por um crime se não tiver as condições de recorrer na sentença. Tá? Então, volto a repetir, muitos desses jornais, muita dessa mídia toda que está por aí, ela é equivocada. Você não pode ser considerado culpado. Mesmo que seja pegado no flagrante de delito. Por mais que seja no flagrante, você não sabe se ele tem que ser culpado. Eu tive um rapaz que fez faculdade comigo que matou um cara que estava estrugando o avô dele. Ele chegou em casa, na faculdade, ele escutou um barulho, pegou uma arma, o cara estava lá enforcando o avô dele e ele matou. Ele é culpado? Pois é, mas ele pode, de repente, chegar a polícia na hora, pegou ele em flagrante de delito. E daí? Como é que você dizer que ele é culpado? Não, ele não sabe. Ele estava defendendo a pessoa. É legítimo da defesa. Então, ele tem que tomar muito cuidado com essa culpa. Tá? Possivelmente, a gente espera para submetida a identificação criminal, salvo das hipóteses previstas em lei. Identificação civil é nossa carteira de identidade, nossa RG. Correto? Num crime, qualquer uma situação normal, você não vai precisar de um seu papeirinho. Por quê? Porque você já está identificado. Onde é que você faz essa sua carteira de identidade? Na Secretaria de Segurança. Não é isso? O Instituto de Identificação do Paraná, aquela coisa toda. É a Secretaria de Segurança. Então, por que faria duas vezes? Existem algumas situações que é obrigatório. Correto? Então, você vai colocar, vai ter que fazer sem problema algum. Normalmente eles pedem. Tá? Mas não havia necessidade disso. 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo uma responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia do depositário fiel. Então, qual é a regra? Qual é a regra no direito brasileiro sobre prisão civil? Não existe. Tá? Não existe prisão civil. Essa é a regra. Quais são as exceções? Duas. Inadimplemento de alimentos e depositário infiel. No caso de alimentos, o inadimplemento tem que ser voluntário e inexcusável. Então não é qualquer inadimplemento, o cara inadimpliu. Vamos analisar o porquê que nós cumprimos. O que nós cumprimos a obrigação? Ele é sempre desempregado. É justo você fazer o cara se matar para de repente pagar uma pensão? Inexcusável nesse caso. Injustificado. Tá? Nesse caso, o cara está desempregado, é excusável. Acho que de repente o cara está desempregado, tudo bem, o juiz ainda estabelece um prazo para ele não pagar, mas a partir de tal momento ele começa a pagar alguma coisa. Ou muitas vezes o juiz fala o seguinte, você vai pagar então R$150, 30% do salário mínimo. Você vai ter bico, ou de repente ter uma rescisão, alguma coisa assim. Né? Então o juiz vai estabelecer de acordo com o quê? Com a situação concreta, com a realidade. Né? Então isso aqui vai ocorrer. Tá? Então você tem que tomar os dois. Voluntário, quer dizer, ele desejou e inexcusável, justificado. Isso daqui não tem como justificar prisão. Tá? No caso do depositário, realmente é a situação em que você tem o bem, tá? Ele não é seu passivamente, você está zelando por ele, mas a propriedade dele está sendo discutida, está sendo debatida, seja judicialmente, seja de outra forma, e você não pode se desfazer desse bem, você não tem ainda a propriedade. Então você não pode mexer nele, não pode alterar, não pode vender. Você é depositário. Se você violar as obrigações do depositário, que é a conservação, que é a manutenção do bem, você se torna infiel.
Né? Teve uma aluna agora que ela comentou uma situação que às vezes ocorre, que uma pessoa foi fazer uma busca e apreensão de umas máquinas, o cara devia estar ligando 3 milhões e meio, tá? E aí o cara estava em desespero, e na frente da pessoa que foi fazer a busca e apreensão, o cara deu um tiro na cabeça. Deu um troço que o cara está devendo, não vê saída, não vê outra maneira, um ato de desespero total, o cara tirar a própria vida. Tá? Então, claro, tem que tomar muito cuidado. Tive uma situação no rapaz, um senhor, que acabava de fazer uma cirurgia cardíaca. E eu estava cobrando dele, não sei qual era o valor. Quando ele chegou no escritório, discutia a negociação, ele suave. Ele tinha acabado de fazer aquela cirurgia. E o meu pessoal também. Imagina se o cara me deu um troço aqui na minha frente. Vou fazer o quê? Né? Isso vai negociar, vai conversar, vai fazer o que para tentar muita coisa. Né? E muitas vezes a pessoa não deve o que ela quer. Controle. Quem já não teve um descontrole? Certo? Quer dizer, é muito fácil ter esse descontrole. E aí, às vezes, a pessoa toma uma atitude inesperada, como foi essa desse criança. Ele deu um tiro na cabeça feia e o cara está dando o tempo. Então, quer dizer, na hora de fazer uma cobrança, a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, você não pode fazer cobrança de qualquer maneira. Existe algumas regras de defesa do consumidor para esse tipo de atitude. Né? Por isso que muitas empresas, os próprios bancos tomam muito cuidado, porque se for uma cobrança indevida, está roubado. Está roubado, vai pagar em dobro. Tá? Então, isso aí tem que tomar muito cuidado. E outra coisa é estar mexendo com pessoas do outro lado. Né? Muitas vezes, não é que ela não quer pagar, ela não tem condição. Tem um amigo meu que agora ele está devendo acho que 150 mil no banco. No caso para ele, 150 mil é impagável, né? E o banco já ofereceu 62 mil. Eu falei para ele, então eu queria 50. Em vezes. O banco vai aceitar. Porque, na verdade, o que tem? A pessoa que está trabalhando aqui no banco, ela tem limite. Ela pode chegar até tanto. A partir dali, ela tem que levar isso até o superior dele. Ela não chegou no limite ainda. Você já tem uma proposta, muitas vezes pode baixar um pouco mais. Aí pode. Tá para proposta, não é. Porque ninguém hoje, o credor não quer, o credor quer receber. Já foi aquela fase que entrar alguma ação de falência, queria quebrar você. Porque se não fizer isso, não vai receber. Então tem que administrar, tem que saber jogar com a pessoa. Traz a pessoa para ela tentar pagar para você. Na verdade, fez um empréstimo para a pessoa no banco, a pessoa não pagou. E ela não deixava no Serasa, foi para aquela 1.800 aqui. Daí você não estava no banco, mas estava com uma terceirizada. Mas o negócio custa R$600. Pago hoje R$600. Isso não vai isso. Sim, não faz isso, né? Existe uma situação que eu vou colocar para vocês. Fazer um empréstimo, gente, no seu nome de uma outra pessoa, não é assim, não é burrada, tá? Eu tenho um. Mas aí também não é burrada, mas aí que tem que pensar bem, né? Eu tenho um, correto? Só que a pessoa está pagando direitinho. Só que eu fiz empréstimo num valor que eu sei que posso pagar. Entendeu? Quer dizer, aquela história, se a pessoa não me pagar, eu sei que Deus não vai me pagar isso. Então a outra está me pagando direito. Agora. A pessoa que investiu, alguém me fez Espera dizer alguma coisa? Olha, eu vou dizer assim para vocês. Tem duas situações. Eu aumento o trabalho dessa forma. Se eu faço empréstimo para alguém, eu já vou, na verdade, considerar isso quase que aquilo pedido. Entendeu? Quer dizer, a pessoa tem que ter, vamos dizer assim, a minha confiança muito grande para isso. Então, muito poucas pessoas que realmente têm essa confiança. Porque aí, eu tenho certeza que eu vou não pagar por dano para alguém. Porque se eu ficar esperando realmente o pagamento, e ela me pagar, acabou a amizade. Quer dizer, isso é real. Então, quer dizer, a regra é, não faça empréstimo em nome dos outros.
portanto você perde a amizade. Não recebe o valor e perde a amizade. Você vê a relação. Então, e isso é regra, gente. É muito comum. Por isso que para mim, eu não empresto para ninguém. Não adianta eu pedir, eu não vou emprestar mesmo. Não. Tá? Agora, se eu fizer isso, claro, vou dizer para você, vai me pagar. Agora, logicamente, se ele me pagar, eu lucro. Porque senão aí eu não vou perder a amizade dele. Entendeu? Porque tem pessoas que podem, tem que confiar demais. R$10 é muito difícil de ganhar. Muito fácil de perder. Aí, com o R$10 pode perder também uma amizade. Então não vale a pena. Tá? Tem que tomar cuidado para justamente aí, para poder funcionar. Então, depositário. Depositário, claro, depositário imobiliário. Eu sou depositário, estou cuidando bem, isso não dá. Certo? Agora, se você não cuida do bem, se você vender o bem, eu colocou para você aquela uma cliente minha, não foi? Que de repente ela acabou sendo presa. Ela estava depositária. Muitas empresas dão um produto de até matéria-prima em garantia de uma execução. Para você defender uma execução de um título, o que tem que ocorrer? Tem que dar um bem de garantia. Então, esse bem pode ficar com você como depositário. Afinal, a pessoa física, representando a empresa, vai assinar. Se o Tribunal de Justiça bater na empresa e não comprar esse bem, pode ser que a pessoa quando você presa. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Para evitar, de repente, uma prisão desnecessária. Tá? Por exemplo, se haja corpus, sempre que alguém sofrer ou ser ameaçado a sofrer violência, coação, em sua liberdade de locomoção, ou ilegalidade ou abuso de poder. Gente, esse inciso aqui refere à sua pessoa, não é um inciso que refere ao seu patrimônio. Aqui nós temos uma diferença muito grande. É o direito de locomoção. Tá? E vice. Quando você está sofrendo uma ameaça, quer dizer, você pode vir a perder a sua liberdade de locomoção. Ou você já está impedido e essa prisão, isso é fácil, seja considerada ilegal ou por abuso de poder, você pode entrar com habeas corpus, por meio de advogado ou qualquer outra pessoa que está em seu nome, por meio de advogado, para conseguir a sua liberdade. Muitas vezes você consegue, mas às vezes, em razão do seu cargo, da sua capacidade de influenciar as testemunhas ou coisa parecida, pode ser possível onde é a liberdade. Isso que você disse. É o que de repente ocorre nesses crimes do colarinho branco, correto? Nesses crimes que de repente envolvem corrupção. Bom? Essa lei é maravilhosa. Bota fantástica nisso. Tá? Por que isso? Porque você quer nos ajudar depois a entender uma coisa mais fantástica que vai ver. Daqui a pouco você vai ver o que é fantástico. Tá? Ilegalidade e abuso do poder. O que é abuso do poder? Ilegalidade é fácil, né? Ao contrário da lei. O que é abuso do poder? Você extrapola o poder, você utiliza o seu cargo para se prevalecer. Seria um caso policial, professor Adriano? Sim. Normalmente são, né? Os policiais abusam do poder de polícia, né? E determinam o que da prisão. Aí que está. Essa situação de desacato, então eu tenho que demonstrar, comprovar o desacato. Certo? Não foi preso. E tipo de prisão ocorreu? Eu estava conversando com um amigo, que ele é criminalista e é processualista. Ele falou, olha Paulo, se você pegar um processo mesmo, a maior parte do pessoal que está respondendo no meu salão seria de polícia. Eu, profissionalmente falando, vamos esquecer que está vendo na verdade está vendo um julgamento político. Correto? Agora, juridicamente falando, da forma como foram feitos todos os procedimentos, seria, na verdade, nulo.
Tá? Então, veja como é que é a situação. Existem julgamentos, e tem que haver, infelizmente, julgamentos políticos, exemplares, para evitar a continuidade. Mas, nesse caso, processualmente, será que eles se manifestaram sobre as provas sobre eles? Tiveram essa capacidade, tem o direito de se manifestar? Entra lá, aqui. Tá? Então, tudo está aqui. Correto? Então, mesmo que seja uma carta, só tem direito de defender. Tem direito de apresentar as razões finais que ele colocou. Tá? Nesse caso, poderia haver habeas corpus? Só que era política. Porque, como o Cachoeira não conseguiu. Só que o Cachoeira não conseguiu habeas corpus porque era uma pessoa muito influente, muito forte. Que poderia influenciar nas testemunhas. Poderia influenciar nos documentos. Porque uma pessoa que consegue corromper senadores, corromper deputados, é um cara que realmente consegue apagar algumas provas. Né? Deve ter um pouquinho de influência. Então, habeas corpus, locomoção, seu corpo, direito à locomoção. Quando você está ameaçado ou já está sofrendo, tá, uma restrição à sua liberdade por ilegalidade e abuso de poder, pensa com habeas corpus. Correto? Por que isso aqui é importante? Para a gente ver esse outro inciso aqui, 69. Considerado da segurança para proteger direitos lícitos e certos, não amparado, veja bem, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder. Vamos mostrar o que é o direito público, o direito líquido e certo. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados contraditória e ampla defesa com os meios de recurso a ela inerentes. Eu preciso demonstrar alguma coisa. Momento de reflexão. O que uma criatura dessa quer fazer? É que o que você falou, ele deve ter um problema, ele é muito carente, ele tem problema de sei lá, a autoestima dele é baixa, ele precisa fazer. Aí ninguém olha. Já viu um cara desse fazer isso no meio do campo? Só com as vacas olhando? Não tem vaquinha ali? Ele não vai fazer, gente. Porque a vaca não vai em cima dele, a vaca não vai mugir para ele. Não, você tem que fazer realmente na cidade, porque fala assim, não tem graça. Mas enfim, voltando. Momento de análise. Vamos lá. Então veja, eu preciso demonstrar alguma coisa. Eu preciso demonstrar algo, provar por meio de testemunha, que eu tenho direito ao contraditório e à contradição? Não preciso mostrar nada. Isso daqui é líquido e certo. Todo mundo que está envolvido num processo, seja um processo judicial, seja um processo administrativo, ele tem direito líquido e certo ao contraditório e à defesa. Eu não preciso apresentar provas que eu tenho esse direito. Eu não preciso apresentar provas que de repente eu tenho que me manifestar em um processo administrativo. Está certo por aqui. A única coisa que eu preciso demonstrar é que eu não tive esse direito. Observado. Como é que eu faço isso? Apresento cópias de documentos do processo e apresento no meu. O juiz vai olhar e tem pronto. Realmente, se não for observado o contraditório com a defesa, está certo, vou conceder uma segurança. Você citou aqui, você fala que esse processo de decisão foi privado. Privado. Ah, tá, entendi. Quando o senhor diz isso, que ele pode ser uma pessoa física ou... Na verdade,
quando eu falo processo em administrativo judicial, eu estou falando sobre processo público. Quando eu falei privado, por exemplo, aquela questão do banco. O banco manda leiloar seu bem. Um procedimento de empresa privada? Não é um procedimento privado. Certo? É um procedimento público. Porque o processo privado, o processo instituído pelo banco, não tem validade alguma. Por quê? Porque quem é que ditou aquela regra? A própria. Não foi uma pessoa imparcial. Correto? E quem vai julgar? Próprio. Por exemplo, assim, vamos imaginar, usar o seguinte exemplo. De repente ela está devendo uma grana para você. Tá? Quem vai cobrar dela? Que é um procedimento? Primeiro eu vou te mandar uma correspondência. No que eu pagando, na segunda eu já vou ter também. Essa é a regra sua. Ela não foi ouvida. Em momento algum. Correto? E você também não deu direito a ela se defender. O que você vai dizer assim? Ou você paga, ou você tira o bem. Você não está querendo saber se de repente ela tinha função, não está querendo saber se de repente os juros que está cobrando são legais ou ilegais. Você está estabelecendo tudo. E quem vai julgar é você ter direito de tirar o bem dela. Você. Que é o que os outros querem. Então, quer dizer, não tem como. Correto? Isso seria inadmissível. Então, por isso não pode ter de repente um procedimento. Como aqui é o procedimento oficial. Judicial ou administrativo. É público. Tá? É público. Correto? Agora, onde é que eu estou fazendo esses dias na mão? Olhando para ele assim, você está no meio, escreveu alguma coisa no quadro agora. O que você escreveu no quadro? É qualquer coisa. Enfim, então isso daqui é extremamente importante. Eu sei. Tá? Agora vamos ver. Nós estamos falando sobre mandato ou sobre mandato de segurança? Mandato. Pois é. Isso é extremamente importante. O que é mandato? O que é mandato? Mandato é político. Bom, então ok, bonito. O que você está comigo? O quê? Determinado tempo. Tá, nesse determinado tempo, o que eles fazem? Porque foi a pergunta, não. Vamos pensar assim. Eles estão exercendo uma função em nome dele ou em nosso nome? Muito bem. Mandato é a representação. É a representação. Tá? Então, quando você fala em mandato, é que ele colocou, é um período. Que período que é esse? É um período onde o deputado, o vereador, o senador, enfim, ele está representando alguém. O senador representa quem? O senador representa os Estados Unidos. Os deputados federais não representam. Tá? Então, isso é bom você ter essa discussão. Porque nós vamos caminhar. Correto? E mandado é ordem. É ordem. Mandado de citação. O que é? Uma ordem. O juiz emite uma ordem para que alguém seja citado. Mandado de intimação. Mandado de busca e apreensão. O juiz emite uma ordem para que seja feita uma busca e apreensão. Mandado de segurança. O que é mandado de segurança? Eu peço para que o juiz emita uma ordem que assegure o meu direito líquido e certo. Tá? Então, mandado de segurança é um pedido que eu faço ao juiz, demonstrando que o meu direito é líquido e certo. Isso quer dizer o quê? Que só na apreciação da lei, dos documentos que eu estou apresentando, o juiz tem facilidade em constatar que realmente eu tenho direito. Eu não preciso apresentar outra prova. Certo? A prova testemunhal, a prova pericial, apresentar cálculos, depois, se tiver que apresentar cálculos depois, eu sou. Não é prova, não é muito certo. Correto? Agora, de repente o juiz analisou as provas que eu apresentei, documentos, e a lei consegue chegar à conclusão que eu tenho direito líquido certo ao contraditório com a defesa,
Então, carga mandado de segurança aqui, com certeza. Certo? Por um caso, nós tentamos lançar um cara de aquário, você vai ver tipo, ele tem prova que o cara realmente estuda as ações, tudo. Você vai matar ele. Ele conseguiu provar pro OHS, porque agora ele está falando que não vai mais igual. Tem alguma vez como mudar? Não. Isso aí, na verdade, tem a ver com segurança dele. Não com a segurança. Não, a segurança dele é muito certo. Ele é protegido pela polícia. Isso é muito importante. Esse caso aqui é quando um direito do ele quiser, por exemplo, nesse caso, vamos dizer, tá? Usar com visualização bem fácil. Direito de certo, a contraditória da defesa não foi observado pela autoridade pública. E aqui é tem que ser a autoridade pública. Tá? Não é a empresa não observou direito de certo. Não é da segurança. Tá? É uma ação normal, ordinária. Correto? É uma autoridade pública. Muitas vezes pode ocorrer isso. Por exemplo, vou imaginar que a Receita Federal não te deu direito a se manifestar sobre um determinado, uma coisa na sua declaração. O que já imputou a multa. O que você vai fazer? Você vai na segurança. Mas não questionando o valor da multa. Você não vai questionar o valor da multa. Mas vai ajudar a segurança questionando o seguinte: eu não fui notificado para me manifestar nem apresentar documentos referentes àquelas despesas. Aí, o juiz vai olhar que realmente esse direito líquido serve contraditório. Então, é nulo esse processo administrativo. Correto? A multa não vai desaparecer. Por que isso? Não pelo valor da multa. O juiz não vai analisar o valor da multa. Ele vai analisar o procedimento que deu origem à multa. Quando anula o procedimento, a multa deixa de existir. Tá certo? Muitas vezes, por exemplo, para uma outra situação, você vai estar importando algum produto. Tá? E aí, a Joana está aprendendo a ver o produto lá que eles estão fazendo uma operação tartaruga, sei lá o que, padrão, né? E não está vindo, não está tendo. Só que é o produto que você precisa para a sua produção. Então, você tem direito de já saber aquilo ali, livre, desde que você pague todos os impostos. Não está livre, não está liberando. Entra na segurança, pede uma liminar que o juiz libere, e você deposita até o valor do imposto, uma pouco. Mas que eles estão liberados. E existe uma ilegalidade na apreensão daquele bem, na manutenção daquele bem lá do ano. Correto? Então você pode usar aqui, é uma possibilidade. Então, mandado de segurança, gente, é um pedido ao juiz, ao juiz, de que seja assegurado, seja garantido um direito líquido e certo do prefeito. Para que compete a você demonstrar por documento esse direito. Tá? Compete a você demonstrar que houve violação desse direito. E a partir do momento dessa demonstração, o juiz pode te dar essa segurança. Eu tenho em relação com agente público, Só com a autoridade pública. eu não posso entrar com um mandado de segurança para uma empresa que venha... Não. Para isso tem que estar com uma ação normal. Certo? Uma ação normal. Uma ação ordinária. Correto? Por exemplo, assim, a pessoa não pagou um contrato que tem. Tá? Ele não é direito de conserto. É questionável. Você cumpriu sua função, com as suas obrigações de contrato? Cumpriu de acordo com o contrato ou faltou? Então tem provas que ele produziu. Certo? E não é autoridade pública. A condição coloca lá, abuso de poder, legalidade, abuso de poder, com a autoridade pública, ou a gente, se pessoas dizem, com o exercício da atribuição do poder público. Exemplo, um reitor. A atitude de um reitor de uma universidade pode determinar uma das duas, mesmo que essa universidade seja privada. Por que isso? Porque ele está no exercício das atribuições do poder público. Tá? A educação pública, a educação é uma atribuição pública.
Tá? Uma universidade tem esse caráter. Tá? Então você pode falar com uma figura aqui. Eu não estou ensinando isso. O que você não entendeu? Tá, mandado de segurança. Mandado de segurança, ele jogava, a segurança é uma pessoa da parte política. Não, do cidadão contra uma autoridade. Qualquer pessoa pode entrar com isso. Tá? Qualquer pessoa. Correto? Mas tem que ser contra quem? Uma autoridade pública. Esse direito de certo, ele é conseguido. Mas a pessoa não teve o direito de se defender de todo caso. É um exemplo. Não é só isso. Tá? É um exemplo que você tem. Tá? Estou colocando isso aqui para você. Por exemplo, vamos colocar um outro exemplo. Eu passei no concurso público, tá? Por exemplo, fui classificado em terceiro lugar e fui chamado na minha frente a quarta colocada. Eu não tenho direito livre de ser chamado por ela? Hein? Não pode estar com uma comandante. Tá? Então, por exemplo, eu sou, por exemplo, vou imaginar uma outra situação. Eu sou... Como é que é aquela... você é de alguma religião. Certo? Faz um concurso público e não me chama porque eu sou dessa religião. Eu não posso ser discriminado. A pessoa é gay e ela está sendo discriminada numa procuração policial. Ou ela não foi chamada por causa disso. Vocês estão entendendo que, por exemplo, eu estou falando de conceito. Como é que é? Quando viola o direito livre, certo? Não é o direito adquirido. O direito adquirido, muitas vezes vai ter que demonstrar através de prova. Certo? Vai ter que demonstrar que isso é. Mas no caso do concurso, eu adquiri o direito de ser chamado. Nesse caso, com certeza. Tá? Porque eu cumpri com todos os requisitos. Tá? Essa questão aí da religião. Acho que é elementíssimo, né? Eu não sou muito bom. Não faço um da polícia, quando eu venho trabalhar no corpo de bombeiros, e daí ele se declara impedido de trabalhar pela religião. O que acontece? Ele pode ser admitido ou depois que for admitido ele não pode ser? Isso é uma situação que deve ser analisada. Por exemplo, a corporação, a sua colocação é ótima, tá? Eu só vou voltar aqui. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa e convicção filosófica ou política. Então, se invocar para exigir de obrigação legal imposta e, repare, e recusar-se a cumprir prestação alternativa que está na lei. Você não pode trabalhar no Estado Unido, tudo bem. Então você vai fazer de outra maneira. Vai pensar, então, você não pode trabalhar no Estado Unido, então você vai cumprir, de repente, seus plantões na segunda-feira, vai cumprir no sábado, uma coisa assim, entendeu? Não, no sábado não, pode, na terça, na quarta. E aí é estabelecido. Mas ele tem que ter regra para isso. Ele tem que ter regra. Por exemplo, o concurso foi marcado no sábado de manhã. Aí eu posso saber. Mas não pode. Não tem como eu apresentar uma prova alternativa no outro horário, até porque ele está violando o... Mas esse caso é complicado, né? Porque daí, todos esses casos policial mesmo. Ninguém vai trabalhar sábado e domingo. Ninguém quer trabalhar sábado e domingo. Não sei. Eu vou deixar o cara de... Não, desculpa, a tua... Não, mas você entendeu o que eu disse? Entendeu? Mas a tua alternativa, eu não posso ser levado considerado como absoluto. Não, então, mas assim, daí eu vou deixar o cara, por causa da religião dele, ele não vai trabalhar no sábado. Então a religião não tá, mas ele no sábado ele não pode, mas ele tem os outros 7 dias para trabalhar. Sim. 6 dias para trabalhar. A gente tem que ter um dia de descanso, tá? Tá? Essa partida, 18, 60, até as Isso, né? Eu não tenho certeza. Então tá. Então ele vai te dar uma alternativa. Você não pode ir para Tá. Agora aí tem que ver o seguinte também. Mas então, no caso... A corporação vai transformar. Então, mas a corporação teria que aceitar ele nessa posição. Eu estou colocando numa
numa forma de vamos dizer assim, uma hipótese pela Constituição. Pela Constituição não poderia recolocar. Não poderia trabalhar numa empresa. Oi? Ela trabalha numa empresa e não fala nada, que é jurídico, por exemplo. Chega lá e tem que ter produção no carro. Tem que falar, né? A empresa não é obrigada a saber. A empresa não é obrigada a aceitar. Mas a empresa também não é obrigada a trabalhar. Não, ninguém falou. Mas eu trabalho. A pessoa que já não está falando, sabe que de repente não fala e vai usar isso aí sobre a empresa, é uma festa. esse ensino é válido para público e privado? Não pode ser discriminado, todo social, tá? Agora, eu não falo nada, é uma festa. Mas não sou. Agora, que aí é uma questão de você conversar com o seu patrão, e olha, eu sou adventista, eu não trabalho das 2 horas da sexta-feira até as 3 horas do sábado. Sem problema. Só que às 6 horas da manhã do domingo, você vai estar aqui. É uma publicidade. Veja qual é a regra? Não tem que dar descanso? Tem que ter descanso semanal? O objetivo, não sei se não é, mas não sei se você é adventista. Não, mas por exemplo, o objetivo disso aqui não é de repente, não é sem fazer nada, de repente orando, coisa parecida, não sei. Tá? Está descansando, tá? Então, o direito trabalhista está sendo respeitado. A única coisa é quando você vai trabalhar de outra maneira. Se eu tenho essa possibilidade de oferecer, se eu não tiver condições, cara. Mas aí, quando for trabalhar no livro, tem que pagar 100% mesmo. Tá. É aí que a empresa vai verificar se pode ou não pode. Veja, a questão dela, né? Aí eu não seja assim, não estou pegando você por causa da sua criança. Eu não estou pegando você, porque dentro do meu sistema de trabalho, você não tem função. Tem que trabalhar. Não estou obrigado a abrir de repente a loja no domingo só para essa pessoa trabalhar. Mas não justificar como justificar de outra forma. Não estou vendo você, porque o meu sistema de trabalho não permite. No edital, tem que trabalhar no sábado, só pode estar Não, na verdade não, porque essa é a regra. Porque é uma instituição de plantão, né? Então, essa situação tem, quer dizer, é uma situação extremamente complicada, tá certo? Mas deve ser evitada. Veja, o que a gente está colocando aqui é algo chamado de bom senso. É o bom senso. Eu sou adventista, tá? Claro que todo mundo tem que respeitar isso, assim como nós somos, sei lá, espírita, nós somos judeus, nós somos... A gente tem que ser respeitado, correto? Só que eu não posso utilizar isso, como está na Constituição, para me definir... Como é que é? Não tem problema. Só que está com burca, está com sei lá, quer dizer... pode ficar aí sendo pequeno. Quer dizer, você tem, na verdade, tem que ter esse bom senso. O grande sistema, para mim, a maior lei que existe é a lei do bom senso. Quando você usa do bom senso, você consegue um monte de coisa. Agora, se você começa a desviar um pouquinho para tirar vantagem para você, eu sempre levo muito em consideração que o tronco sempre vem. E quando o tronco vem, ele vem arrebentando. Então, a gente tem que ter bom senso, que é a melhor coisa que tem. Essa questão trabalhista aí, eu acho que é muito difícil o empregador ter uma saída, porque ele fala assim, você não está adequado à minha forma de trabalho. Ele vai alegar mas aí veja, o que tem que demonstrar? O que vai demonstrar? Por exemplo, se eu não tenho alternativa para ele, é porque eu não tenho outro dia para ele trabalhar. Eu trabalho de segunda a sábado. Tá bom. Não vou fazer ele trabalhar mais. Eu não vou fazer ele trabalhar mais do que 8 horas e não sei quanto. 9 horas, né? É 9 horas, eu trabalho no domingo. Não posso fazer isso. Correto? Eu não posso abrir a minha empresa e não abrir a minha de trabalhar. Qual é a celebração da nossa sociedade? E ela não pode se eximir e trabalhar para mim. Se acontecer a situação inversa, digamos, numa empresa que ela trabalha de segunda a sábado, segunda a sexta, e ela resolve notificar toda a estrutura dela do horário, carga horária.
resolve implantar o sábado. E as pessoas já trabalham nessa empresa, trabalham na e existe essa inversão. Como é que... Porque aí é uma outra relação. Quer dizer, as coisas estão na empresa e houve uma mudança. Às vezes até é extremamente delicado. Não é tão fácil de resolver. De repente eu já estou trabalhando com você. Maravilhoso. Você gosta, né? Mas é por ela que eu estou sendo meio complicado. Eu quero dizer, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que... Mas não é isso. Eu não posso trabalhar. Sabe, tudo bem, então vou ter que diminuir o salário, porque a carga horária... Mas a diminuir também não pode? Mas muito pagar a diária, muitas empresas diminuem o valor do dia. Muitas empresas definem não depois chega outra coisa. Muitas empresas definem não por segunda-feira, por carga horária. Então ele pode estar alegando também que ele está dentro da carga horária, desde quando ele reduz semanalmente por lá. Não pode, por exemplo, eu ganho por hora alta. Pode diminuir o salário? Pode. Pode diminuir o valor da hora alta. Entendeu? Me der menos alta, eu estou com o cara. Mas o meu salário é hora alta. Tá certo? Então veja lá. Mandar segurança, gente. Direito de tudo certo. Muito bem, até aí tudo bem, tudo tranquilo. Só que esse direito não pode ser, por exemplo, amparado por habeas corpus. Alguém tem alguma dúvida que o direito de locomoção nosso é líquido certo? Ah, é líquido certo. Todo mundo tem direito de locomover, ele trabalha para cima. Nós estamos num estado, graças a Deus, livre. Livre, exatamente. Tá certo? Só que existe uma medida na própria Constituição, que é o inciso francês antes, que trata do habeas corpus, que serve para garantir esse direito líquido, certo, de ir e vir, ou de locomover. Então, o mandado de segurança não pode ser utilizado para evitar, por exemplo, a minha prisão. Correto? Por quê? Porque existe uma medida própria para isso. Vai que eu abro a porta. Eu não posso me amparar disso para não pagar pedaço de ir. Eu só tenho uma estrada para passar. Eu alegro não ter dinheiro para pagar pedaço. Como é que você tem? Se eu não tenho dinheiro, você não paga. Peraí, você está me privando de em muitos países que têm pedágio, eles oferecem outras estradas em pior estado, mas vai por mim, o pior estado deles ali, melhor que as outras, tá certo? Mas tudo bem? Tá? Se eu oferecer essa possibilidade, Mas concorda comigo que quem tem dinheiro para ter um carro com R$1.000, não pode pagar isso. A questão é essa. Mas vamos ver o seguinte, que de repente você tem dinheiro. Você tem carro, mas está sem dinheiro. Não aceitam cartão nem cheque. Você tem como pagar e eles não têm como receber. E daí? Eles têm que te dar uma alternativa. Eles têm que dar uma alternativa. Eles não podem pedir que você faça. Você vai ter que anotar seu carro, sua placa, alguma coisa, você tem que saber. Não pode passar. Como não posso passar? Eu estou sem noção, cara. Não tem noção. Ou você já sabia que vai ser fantasiado. O aviso existe, então olhando a evidência de verdade. Existem algumas defesas, algumas negócios para isso. Agora, o debate é extremamente interessante. Tem uma coisa que pode ser diretor de banco, né? Pode estar. Tem que pode ser de banco. Mas ali é uma segurança, né? Entendeu? Quer dizer, aí de repente você entra ali, com a sua bolsa, com 45 lá dentro, e aí o cara entra. Porque eu não no corpo do lado esquerdo para colocar tudo a testa. Então, do lado esquerdo, você colocar tudo a testa. Parei. Mentira. Não é bem assim, porque senão todos os bandidos colocariam a arma desse lado e entrariam no banco. Essas coisas são muito relativas, é uma questão que você apresentar provas e debater. É questão do direito. É uma questão de você discutir. Só para a gente focar.
Habeas corpus. Mandado não serve para locomoção. Para o direito de locomoção, correto? Nós temos um habeas corpus para isso. Assim como também nós temos o habeas data, que não é muito mais utilizado até por seus necessários, que tem a ver a gente levantar os nossos registros. Por exemplo, no Serasa, ou mesmo a própria polícia, se a polícia não tivesse essa informação, mas ela dá, correto? Então, você poderia utilizar o habeas data. A finalidade dele para levantar, aqui ó, informações relativas à narração anterior. Certo? Então a habeas data tem esse objetivo. Só que nós, graças a nós estamos vivendo num estado que as nossas informações são muito fáceis de ter. E aí você pode você tem condição de levantar isso. Claro, se de repente a empresa que é de caráter público, que é o Serasa, te impedir de receber essa informação tua, não dos outros, tua, você pode entrar com uma medida dessa para que ele libere essas informações. Quando logo que a Constituição foi promulgada, tinha muitas pessoas que eram consideradas criminosos políticos no Brasil e foram perseguidos. E eles tinham essas informações sigilosas junto ao boicote. Tá? E até um sistema de informação do Exército. O que foi feito? Algumas pessoas entraram para me ajudar para saber o que tinha. Mesmo até a própria família, em relação àquelas pessoas que foram, cujo ente tinha desaparecido. Tá? Então, havia essa possibilidade. Só que o nosso sistema é muito aberto. Hoje tem condição de peticionar, você fazer um pedido junto a uma instituição dessa, e a instituição tinha que oferecer, que fornecer essas informações. seria então, se alguém morre, você precisa saber o que tinha no banco? Não, isso não. Não? Não, porque a pessoa que aí entra nesse caso é só uma questão que você disse. É uma questão de pedido. E as pessoas morreu um parente meu, quero saber o que tinha no banco. No mesmo lugar, você tem que abrir um inventário, tem que ter um inventariante que vai demonstrando quem é o administrador do espólio, nesse caso, vai verificar o que tem. São as dados são a própria pessoa. Registros de informações. Tá? A própria pessoa. No caso do falecido, por causa de criminoso, que era crime de guerra, de político, é uma outra história. Tá? Mas isso aqui pode ser pouco utilizado, até por causa dessa situação que é mais aberta nesse tempo. Tranquilo? Tá? Bom, a já está aí, e no último inciso, que é o 63, que nós vamos ver, tá? Refere-se à ação popular. A ação popular é uma medida que devia ser bastante utilizada, só que não é muito utilizada por nós. Porque ela tem por cima que defender o patrimônio público, até o próprio meio ambiente, ou de repente patrimônio histórico, cultural, tá? E não precisa diretamente ligar a você. De repente pode ter uma situação, sei lá, eu sou contrário à construção de uma usina hidrelétrica no rio Iguaçu, porque eu acho que vai haver uma violação ao meio ambiente. Porque não foi feito RIMA, que é uma classe de impacto do meio ambiente, porque não foi observado algumas situações relativas ao meio ambiente. Não, mas então não é uma situação muito clara. Pode ser claro. Seria se organizar estacionada, cartaz? Não, vai estar mesmo. Não, mas a gente vai poder protocolar. Isso aqui é judicial. Entrar com ação junto ao Poder Judiciário, pode até juntar assinatura, mas como uma pessoa, você pode entrar, não precisa ser vários. De repente vão derrubar lá um castelo que tem uma certa história dentro da história do Paraná para fazer um shopping. Você vai fazer um claro para impedir. Isso existe? Está aí? Não, mas Alguém faz isso? tem histórico disso? Tem gente que já impediu o concurso público. Entendeu? É muito pouco, porque nós como cidadãos, desculpe, nós somos muito pobres demais. A gente não quer nem saber no fundo. A gente reclama, nós reclamamos dos políticos. Mas nós somos muito omissos como para essa política. Por exemplo, hoje eu vi uma situação muito interessante. A comunidade de Moarama se mobilizou contra o aumento dos
dos vereadores. E eles já tinham votado favorável na primeira votação, na segunda votação, estava todo mundo lá, eles foram contra. Por quê? Não, porque está aqui, ele está agora. E não deve entender, né? A gente vai ser liberado da sua função, não vai ser reeleito. Por quê? Porque a sociedade se junta. Nós não somos cidadãos. A gente é cidadão para reclamar do imposto, para reclamar da saúde, da segurança, da educação, mas a gente não é cidadão na hora que a gente tem que participar efetivamente. A gente participa efetivamente da educação? Não. Eu não tenho interesse nisso. Eu estou me colocando nisso. Se eu falar algum interesse nisso daí, vamos me incomodar, né? Não é isso? E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes ele passou na bunda. Tem que estar aqui, ó. Está quase circulando para você se mexer. Você não mexe. É coisa mais absurda. Nós não somos isso mesmo. A gente não quer se incomodar. O grande negócio é eu não quero me incomodar. Por que eu vou me incomodar com o meio ambiente? Na verdade, é um que quer e agora ele quer. Pois é, mas se de repente, por exemplo, vamos imaginar assim, se você de repente entra uma ação popular e você consegue, você sempre vai ter aquele candidato a alguma coisa, né? Vai conseguir, não, brincadeira. Tá? Mas, pô, é uma vitória tua. Aqui na Cruz do Pilarzinho, ali no Pilarzinho, a comunidade normalmente se uniu para evitar que fosse 30 anos chegue lá de hoje. Lembra, né? Mora ali? Pois é. Aí foi show. Tinha algumas pessoas que eram favoráveis, mas você tem uma ideia, a audiência pública foi feita numa rua perto da Pedreira. Veja bem, Pedreira, Paulo Nunes, da perto. Nós damos ela por isso vazio. As pessoas nem ficaram sabendo que tinha alguém. Tá certo? Essa é uma coisa, a audiência pública geralmente quem vai? As pessoas da Associação do Bairro e as instituições dos vereadores. Aí todo mundo volta, acabou. Como é que está o povo? Não está nem aí. Não vai. Muitas vezes vai, não vai. Então, esse é o negócio. E aí, nesse caso, eu estou dizendo isso porque eu estava envolvido nessa situação, tá? Simplesmente a comunidade se uniu, nós fizemos o tal do abaixo-assinado, tá? Conversamos, chamamos os vereadores, na época, para irem lá, e a comunidade falou, nós não queremos. E foi protocolado um pedido junto à prefeitura. Ora, o dinheiro que ia financiar aquele tribunal era do BID. E o Banco Mundial, ele empresta para determinado tipo de obra, destinado à composição. E aí, quando houve uma oposição da comunidade, o que o banco fez? Segurou. E a própria prefeitura falou para eu ter garantido esse valor. Eu não vou fazer aqui. E não saiu. Porque ia ter o quê? Ia ter desapropriação do centro comercial ali na frente do ponto, na Santa Cruz, né, em vários casos. Eu tenho outros lugares, até que a gente até comentou. Não sei se me interessa, não, mas ele falou assim, tem lá eu baixo. Lá para baixo? Por que não faziam lá que já é amplo? Fazer lá porque a desapropriação seria mais barata. Por que tem que ser feito? Isso é união, gente. Isso é participação. E as pessoas realmente se uniram e conseguiram. Não, aquela história, a gente é pública. Vai quem pode e quem quer. Não tem como fazer, geralmente tem que fazer à noite. Tá? Mas é aquela história. Não tem como fazer para todo mundo. Como é que é? Então veja, a questão da ação popular é de extrema importância. Só que é um instrumento que realmente nós não damos bola. Tá? A gente não presta atenção para aquilo. Como é que vai fazer isso, será? Nossa cultura, falta de cultura. Mas você sabe também é suficiente perante o Estado. Mas é isso não pode. Gente, na terça-feira que vem,
Na terça-feira que vem, presta atenção, para não dizer que não avisei, nós vamos fazer aquele trabalhozinho que eu falei para vocês, trabalho 2 pontos, correto? Que é de jogar as questões nos slides, 2 questões em cada slide, trabalha 2 pontos, né? Então, na verdade, são 10 questões, tá? Então, na verdade, a questão verdadeiro falso. Cada slide vai ter um índice de verdadeiro ou falso. Vai ter 2 índices de verdadeiro ou falso. É por tempo, eu vou cronometrar, desse slide aqui 1 minuto e 30, e vocês podendo consultar se quiserem, o certo ao lado, vão responder. Tá certo? É só a respeito do artigo 5. Na quinta-feira, a gente vai fazer, na verdade, uma brincadeira, só um exercício para ver como é que é. Tá? E aí, na sexta-feira, eu aplico esse teste. Só que tem aula normal. Tá? Eu vou, na verdade, eu espero um pouco, porque já sexta-feira a gente tem... Não, vocês terão os 2 últimos horários, não tem problema nenhum. Correto? Eu aplico, a gente entra aqui, eu aplico o exercício e depois a gente continua a aula normal. Tá? Porque tem bastante tempo aqui. Brincadeira. Professor, aquele carro que está baixado lá no Instagram social, os caras não caberia uma ação popular? Se você acha que de repente